Pessoa com Alzheimer. 10 vezes pergunta e 10 vezes você responde a mesma coisa? Olá, tudo bem com vocês? Boas-vindas! Zélia Bonamigo aqui. Que bom que você também está comigo aqui neste canal. E hoje eu gostaria de começar contando para vocês uma história que aconteceu 6 anos atrás, quando no mercado eu vi uma senhora bem de idade e ela estava fazendo as compras dela com uma certa dificuldade. Quando ela saiu e a gente também saiu, o meu marido se ofereceu para levar o carrinho dela, já que nós íamos na mesma direção. E durante aquela caminhada, ela foi contando para a gente, 10 vezes ela dizia, 10 vezes ele me pergunta e eu respondo. Então, eu busquei na literatura naquele período e sempre me lembrando da história daquela senhora. E o tempo passou e o que eu vejo que é mais forte que é falado hoje em dia é que a pessoa, naquele momento que ela está fazendo as perguntas, ela faz isso porque ela se sente insegura. Depois, antes do final, eu vou falar alguma coisa que eu mesma considero como cuidadora. Inclusive, eu tenho um vídeo da minha irmã Irme, que eu vou deixar linkado para você poder assistir como ela se sentia fazendo os cuidados com o pai. Em relação às perguntas, meu pai passou por um período de perguntas repetitivas em épocas diferentes. Ele perguntava, por exemplo, onde estava minha irmã. Mas também ele perguntava sobre outras coisas. Só que muitas vezes, na hora de fazer a pergunta, que ele mais queria, talvez assim, que era uma coisa mais relacionada ao seu coração, ao seu interior, ele só começava a falar. Ele falava 2 palavras e não conseguia terminar, então ele ficava um pouquinho assim entristecido com aquilo. Às vezes, quando acontecia isso, eu achava assim maravilhoso o que ele fazia. Ele ia lá na sala, são 2 janelas, ele abria uma das janelas e ficava olhando para aquela estrada que tinha em frente, que é uma estrada por onde ele fazia tudo, tanto ir para a cidade, tanto ir para do Paiol, tanto ir para ver as criações. Então essa estrada era uma estrada que estava ali, sempre ali, para contar para ele o que ele naquele momento queria perguntar. E o que ele perguntava? Ele com certeza perguntava aquilo que ele não conseguia transformar em palavras. Ele só olhava e ele sentia como se a estrada respondesse para ele. Eu percebi assim que aquilo fazia bem para ele. Eu vou ler para você o que eu escrevi naquele período. Depois de breves momentos de buscas e escutas, ele logo em seguida parecia acontecer como se a estrada e as coisas ao lado dela começassem a responder, naquele sentido que tinha para ele. Conversar, a estrada conversar o que ele já tinha esquecido, responder o que ele tinha esquecido dele mesmo, e então, de certa forma, esperava que pessoas e a estrada revelassem a ele o que ele já havia se esquecido dele. Isso que eu achava assim muito profundo no caso. Porque só que a gente tem que saber entender a pessoa, sabe? Se a pessoa vai, abre uma janela e olha lá fora, normalmente a pessoa fala assim, tá pegando um ar. Não é só para pegar o ar que uma pessoa abre uma janela. Ela abre uma janela para se encontrar. Às vezes a pessoa não consegue fazer as perguntas, nem as perguntas repetitivas. Tem épocas que a pessoa não consegue e ela precisa de respostas, e ela vai buscar onde a segurança da estabilidade, que é uma estrada estendida na frente dele. E aí essa estrada estendida na frente dele vai dizer para ele, segundo ele interpreta, relata para ele o que ele naquele momento quer receber e que ele tinha esquecido dentro dele, esquecido de alguma forma. Então a estrada, ela é uma despertadora de respostas para ele naquele momento. Ele procura, no caso, segurança, mas também revelação. Revelar o que ele é, revelar o que ele é e que ele sabe que ele é. Só que ele não consegue mais perguntar sobre isso, mas ele precisa de, pelo menos naquele momento, quem está do lado dele que dê um abraço, que pegue na mão dele. E se você está gostando, dê o seu joinha, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda muitas famílias também. Eu li uma informação que achei linda, que fala assim, vou ler aqui um trechinho para você. Que a repetição das perguntas pode ser um tipo de manutenção da identidade da pessoa.
Em outras palavras, significa o quê? Precisa oportunizar a pessoa a continuar a perguntar, lembrando que a linguagem tem função libertadora. Minhas considerações pessoais como cuidadora é que quando a pessoa faz muitas perguntas, a gente não precisa responder sempre igual. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar uma canção. Então, sou Zélia Bonamigo e hoje nós conversamos sobre o que fazer quando a pessoa que tem a doença de Alzheimer faz muitas perguntas repetitivas. E se você gostou, dê um joinha, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Muito obrigada! Até a próxima! Quero te ver de novo por aqui!